conceitos novos dos homens e tudo ao seu redor. Pode ser estudado desde o ponto mais simples ao ponto de vista maior. Esta é a sua abrangência. Pode ser visto como ciência, ético-moral, religioso ou filosófico, educacional e social. Muito boa noite a todos. Estamos no ar com o programa Conhecer. Graças a Deus de volta aqui na 93 FM, a Rádio do Coração. Um abraço, Cacau, um abraço a toda a equipe valorosa dessa rádio. Um abraço a todos os ouvintes e um abraço a todo o movimento espírita de Alagoinhas, Bahia, Brasil e do mundo, através da rede SDP TV, através dos nossos canais de transmissão, através do programa Conhecer, do Jornal Centelha Divina, tanto no YouTube como no Facebook. Um grande abraço a todos e estamos abrindo os nossos trabalhos aqui e vocês continuam com a nossa introdução aqui. Se Deus quiser, daqui a 2 minutinhos estamos de volta. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado na sua encarnação. Espíritos puros que atingiram a perfeição máxima. Bons espíritos nos quais o desejo do bem predomina. Espíritos imperfeitos, a ignorância faz rima. Encontram receptores no desejo do mal, por paixões inferiores no instinto animal. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. E no vai e vem das vidas sempre se repetiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem na ação, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem. Pode entrar, minha amiga. Certo. Estamos aqui já com os nossos amigos chegando aqui ao estúdio para a gente dar início de fato aqui ao nosso programa Conhecer. Já liguei tudo aí, né? Não, eu desliguei agora porque eu fui abrir lá o portão os imperfeitos nos impelem para o mal, mas é um estágio passageiro. Mas pode tirar aí, viu, Ronaldo? Quando você terminar. Vai ser vivo por inteiro. Viu? Depois aí pode tirar. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina grande abraço a vocês. Nós estamos aqui ouvindo é a expressão mais a abertura que é o Espiritismo, que criou um livro para os filhos que foi, deu início lá, um livreto lá em 2010, estamos com 12 anos. E aí a voz da nossa irmã Elba, grande Elba, já desencarnada, mas continua conosco em essência da pessoa maravilhosa que foi e que é Santo Espírito. O homem tem livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Pronto. Deus não castiga ninguém, só faz observações. Depois dessa fala, Ronaldo, pode cortar, viu? Nas nossas encarnações. Aí, pronto, pode cortar. Pode abrir todos. Aí todos aí. Ok, gente, agora valendo, agora nós estamos no ar, através da 93 FM, e eu falava que vocês estavam ouvindo aí
esse áudio, que na verdade é do livreto chamado Conhecer, que deu origem ao programa, lá no ano de 2010, para ser mais exato, em julho de 2010. Portanto, nós estamos aí com 12 anos já do livreto Conhecer e com 8 anos e meio do programa Conhecer aqui na Rádio 93, a Rádio do Coração. E graças a Deus a gente tem levado esse programa aqui para toda a região e agora, graças a Deus, para todo mundo através da rede SDP TV, como eu falava na abertura. E estamos nós, graças a vocês, que nos dão essa audiência maravilhosa, nos dão essa atenção, essa alegria e, sobretudo, essa energia. Então, nós estamos aqui com o programa Conhecer. Programa Conhecer. Nós estamos já com o nosso irmão Ronaldo Barros. Vou passar ali para ele, enquanto ele está fazendo ali. E aí, Ronaldo, já posso passar para você dar um alô aqui pro pessoal que está entrando? Deixa eu virar aqui o Instagram para você. Boa noite, Claudinha, que já entrou aí. O pessoal que já está entrando, depois eu passo atenção para todo mundo aí. Boa noite, Ronaldo Barros. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ok. Boa noite a todos os ouvintes da 93 FM, a Rádio do Coração, e para todos os internautas que estão aí nos assistindo pelo Instagram do programa Conhecer. Então, que tenhamos um programa excelente hoje à noite e nós estamos aguardando aí convidados para hoje, né? E passo para Raimundo Salles para continuar. Ok. Daqui a pouco nós estamos aqui com os demais e já estamos aqui com gente no estúdio aqui, viu? Daqui a pouco eu já vi um instrumento aqui, me deu uma alegria, que eu gosto de instrumentos e já vi que a coisa está muito bem amparada aqui, porque a música, como diz o nosso irmão Peixinho, ela faz parte desse cabedal de amparo da espiritualidade, né? Essa arte que é a música. E daqui a pouco a gente vai estar passando todos os informes aqui. Boa noite aqui para nossa amiga Verônica também, que já está aqui ligada. E eu vou começar trazendo um texto de um livro psicografado por Divaldo Franco. Vou mostrar para vocês aqui. Vida Feliz, através do espírito Joana de Ângeles. E aqui, o que é que nos chega? Eu abri aqui de uma forma aleatória, ao acaso, que nós sabemos que não existe. E aí, o que é que nos diz? Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as indicações e as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Então a gente abriu essencialmente com a prece, e aqui essa reflexão serve como uma prece para a abertura dos nossos trabalhos, e aí a gente já vê a importância da prece. Boa noite, Carol Maia, Lívia Oliveira. A gente vê a importância da prece, a importância de acalmar os corações, né? A importância de meditação, de questionar-se a todo tempo qual o meu papel aqui nesse planeta. Será que eu sou apenas mais um junto aos outros? Ou eu tenho responsabilidades, ou eu tenho deveres a cumprir? Então, que cada um tenha essa possibilidade de fazer essa reflexão
E, na dúvida, inicia com a prece, com pedido, vamos dizer assim, de iluminação, de auto-iluminação. Eu quero ver um acordezinho aí, já para poder, um acordezinho para a gente. O microfone dela está aberto, pode dar um acordezinho. Olha, não adianta vocês ficarem. Vocês estão ouvindo? Olhem as notas, ouçam as notas. Calma, calma, calma e acalma esses corações. Daqui a pouco vocês vão saber o que é que se trata aqui, viu? Aí, já chegou aqui minha irmã, Rosiane Massariol, né? Boa noite, minha irmã Rosiane Massariol. Eu vou passar para você antes de você até trazer os seus equipamentos todos aí. Eu já vou passando para você nos falar aqui e dar uma boa noite a todos e a todas, como diz José Zarmei. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Parece que está tendo um retorno aqui. Não, um pouco, pode deixar, basta o retorno ali. É redundante falar que é uma alegria sempre estar aqui, mas eu vou falar porque é uma alegria estar aqui. E dizem que o que é bonito é para ser mostrado. E o que é bom é para ser compartilhado. E o que é verdade é para ser divulgado. Então, o Espiritismo, que é a proposta, a divulgação espírita é a proposta central desse programa espírita, que se coloca a serviço do Cristo na divulgação do Evangelho, na sua prática, de acordo com os preceitos de Allan Kardec, que nos traz a educação como pilar para a vivência evangélica. Dentro do que é bonito, é para ser mostrado, que é bom para ser compartilhado, nós hoje convidamos essa jovem que está aqui conosco, Mariana Gazineu, que fez uma apresentação super bacana na sua culminância do trabalho de conclusão de tomo do estudo sistematizado da doutrina espírita, ela que é aluna, uma das alunas da turma Constelação do Amor, e sob a monitoria de Nice Ferraz e Verônica Moraes, a quem mando um grande abraço. E Mariana estudou, né, entre os temas que ela viu no tomo 1, ela escolheu falar sobre mediunidade. E podemos perceber que é uma jovem. Então, se uma jovem quer falar de mediunidade, muito provavelmente ela é médium, né? Mas ela não é só médium, ela também ela tem também o gosto da música, ela também gosta de estudar, ela também gosta de se socializar, ela também gosta de colaborar na seara do Cristo. E ela prontamente aceitou o convite para compartilhar conosco os seus estudos. E assim, eu dou aqui o boa noite também aos internautas, a você que está aí no rádio, nos ouvindo, e assim, agradecemos a vocês que nos apoiam e que também têm esse ideal, né, de crescimento e de busca do entendimento do que é a doutrina espírita, independente de sua religião. A proposta espírita não é trazer ninguém para a religião espírita, e sim estudarmos juntos os fenômenos naturais e esse convite, essa proposta de autorresponsabilidade na evolução. Boa noite também, equipe aqui do programa, querido Ronaldo, querido Salles. Ok. E a gente já passa a palavra para a nossa amiga Mariana, é isso? Mariana. Seja muito bem-vinda. Não toca só um instrumento não, viu?
É? Não, ela não toca seu Então, instrumento. vamos passar para ela ver o que ela vai dizer. Boa noite, Jaque Souza, Amor de Menina também acabou de entrar aí. Boa noite a todos vocês que estão chegando. E muito boa noite, minha amiga Mariana agora, né? Oi, Fica oi, com você. gente. Boa noite. Boa noite a todo mundo. E aí, vou começar fazendo uma pergunta, Mari. Desde quando você descobriu a mediunidade na sua vida? Olha, então, eu diria que eu tive contato com a mediunidade desde muito novinha, né? Bem novinha, durante uma fase da minha vida que foi um pouco complicada, eu diria, até pelo fato de ser envolvendo problemas referentes à adolescência, entre outras coisas mais. E foi lá que eu tive esse contato direto. E assim, de antemão já vou falando para vocês que foi um contato bem abrupto, ele veio de forma muito repentina. Foi. Você sentiu sintomas físicos? Senti sintomas físicos. Escutava vozes? Eu lembro de eu ver pessoas. No quarto ou na rua? Na casa, não, pela casa. De vez em quando eu via na rua. Pessoas assim, nitidamente ou só vultos? Eram vultos, mas a silhueta era muito bem perfeita. Mas eu não conseguia, assim, identificar, por exemplo, se era um homem, se era uma mulher. Eu não conseguia ver detalhes. Eu só conseguia ver a silhueta e sentia o cheiro daquela pessoa. Sentia o cheiro. E que sentimento te vinha quando você percebia isso acontecer? Eu pensava assim, pronto, tô ficando uma maluca. Tô ficando doida, né? Porque na época que eu tive esse contato com a mediunidade, foi numa fase da minha vida que eu tive um quadro de depressão muito, muito complicado. Então, quando veio essa questão da depressão, já veio meio que associada, né, com a mediunidade. Então, assim, eu ficava, meu Deus, quer dizer que então agora eu tô vendo gente, agora eu tô escutando gente, tô sentindo cheiros e mais cheiros. E assim, como eu tava numa vibração baixa, então eu não sentia coisa boa, não. Bom, essa questão de se você estava com a vibração baixa, você poderia ter evidências que estava com vibração baixa, Sim, né? sim. Evidências. Mas nem sempre, né? A depressão é por estar com às vezes... Não. Isso não é justificativa. Eu digo isso, gente, referente a mim. Porque no caso da depressão, existem vários fatores, né? Sim. Não somente a questão... eu diria que, assim, no meu caso, foi um pós-trauma. Tá. Aí Foi um tudo bem. pós-trauma. Mas para muitas pessoas vem de origem biológica, né? Isso. Hoje os estudos eles já podem confirmar que existem pessoas que possuem essa predisposição Sim, biológica sim. à depressão. Sim. Isso que inclusive me explicou, que me deu uma aula disso, foi o psiquiatra que me ajuda, né? Que é um anjo nessa terra, uma pessoa maravilhosa. E assim, ele me explicou, olha Mari, o seu caso é um pós-trauma. Então o que tu tem que fazer é o quê? Terapia. Sim. Procurar um psicólogo e se cuidar. Como assim? O que é que tu pode fazer para você se cuidar? O que é que tu pode fazer para se sentir melhor consigo mesmo? Tu começa aos poucos. Vai procurando coisas que tu gosta de fazer, associa com algum exercício físico, algum esporte que você admira, que você pratica. E por que não praticar? Né? Sim. O esporte está aberto aí, é igual a música. Eu digo que a música ela é aberta ao público para quem quer, quem se sente atraído, vontade. né? E não existe idade, não. Muitas pessoas chegam pra mim, nossa, tu toca violino e tal. Eu tenho tanta vontade de tocar, mas, poxa, já passou a minha idade. Não, isso não existe. Isso não existe. O ser humano não tem validade, gente. Nós não somos produtos descartáveis. Até porque o espírito, ele é imortal e a gente está aqui numa existência e temos uma vida com vários capítulos, várias existências. Exatamente. E como você chegou no espiritismo? Porque mediunidade é uma coisa, espiritismo, ele não é, o espiritismo, a mediunidade não é do espiritismo, né? é uma propriedade do espiritismo, é uma mediunidade também, como a música, tá para todos. Sim, né? sim. E como você chegou no espiritismo? Bom, o primeiro contato, eu diria, que eu tive com o espiritismo foi justamente nessa fase, né? Eu tinha mais ou menos em torno de entre 11 e 12 anos. E eu lembro que, assim, minha mãe, na época, né? Inclusive,
Um beijo, manhã. Beijo, Jaque. Eu lembro que, assim, no começo, a gente procurava de tudo para tentar, pelo menos, sanar, né? Então, a gente, na época, nós éramos bem católicas e tal, então a gente ia às missas, né? A gente, sempre que eu possível, tentava conversar com os padres e falar, olha, tá acontecendo isso. E aí, um dia, minha mãe falou, Mari, acho que um passe ia ser bom para ti. Vamos no centro. Tá, beleza, vamos lá. E foi a primeira vez que eu tive contato, foi através de um passe que eu recebi no centro. E assim, desde então eu achei bonito, né? Me senti bem e tal, no princípio. Voltei pra casa, assim, com uma sensação de expectativa nova, de coisas novas, que coisas boas poderiam vir, né? E conforme eu ia recebendo os passes, né? Não era periódico, eram assim... Às vezes acontecia, não tinha por exemplo, nós vamos 2 vezes na semana receber um passe, não, de vez em quando acontecia, né? Mas eu sempre sentia que, por mais que eu tivesse circulada por irmãos que, eu costumo dizer assim, tá certo, gente, que os irmãos que ainda não conhecem o amor do Cristo. É lindo isso, eu ouvi você falar isso na sua apresentação. Eu gosto de falar isso porque, assim, eu penso que nós não somos de natureza ruim. O que acontece é que a gente ainda não conhece o amor de verdade para saber como lidar com algumas frustrações e coisas que aconteceram na nossa vida. Excelente, excelente. Aí, assim, eu não gosto de falar que são irmãos ruins ou irmão inferior, porque ninguém é inferior a ninguém. Eu sou igual a eles, da mesma forma que eles também são iguais a mim, já que viemos do mesmo pai. Perfeito. Então, assim, pelo menos eu costumo dizer isso, né? E eu sempre me via cercada por eles. E por mais que eles estivessem numa situação que me afetava negativamente, vez ou outra aparecia um que falava pra mim, vai ficar tudo bem. Sabe? E também os amigos do infortúnio, de uma certa forma, eles nos estimulam e nos oportunizam a avançarmos nessa senda evolutiva e estudarmos mais, aprendermos mais, a nos melhorarmos mais, certeza. Né? Então, temos também que olhar todos os ângulos dessa situação. Sim, até porque uma coisa que eu aprendi com as meninas do EG, né, minhas prós, amo vocês, gente, beijo, Verônica, uma coisa que eu aprendi com as meninas é que, assim, quando a gente estuda, a gente às vezes pensa que só tá, tipo assim, os professores e os alunos ali na sala, no momento, estudando a doutrina e tal. Mas só que sempre tem, tipo, uns 5, 6 junto com a gente. Então, não é só a gente que aprende, não é só a gente que tá ali para procurar se melhorar, né? Sempre tem um pessoal que surge com a gente. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Exato. Né? Exatamente. Agora, com quem nós estamos, né? Uhum. E as pessoas que estão nos acompanhando, elas vão perceber as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e vão melhorando junto. Todo mundo vai melhorando junto. Sim, né? sim. Agora, como que você decidiu levar a sério e estudar? No momento que eu cheguei à conclusão que, assim, tava eu vou dizer assim, num nível que naquele tempo já tava insuportável, de tão intenso que tava. Eu falava assim, eu preciso, não é parar, não quero que pare, mas eu quero aprender a lidar com. Eu quero aprender a conviver com. Excelente. Para poder, se eu tenho isso, é porque tem algum propósito. Isso. Sabe? Tem alguma razão, né? Então, assim, o meu objetivo inicial foi justamente esse, me entender como médium, e também como ser humano aqui encarnado na Terra. Porque eu penso que nada é por acaso, até porque o acaso não existe. Então, assim, a princípio foi com esse objetivo, né? Com os objetivos de trabalhar com mediunidade voltado para a caridade. Que é o meu objetivo com a mediunidade é esse. Que, aliás, como intermediário, o médium é um intermediário, né? Uhum. E, como intermediário, a mediunidade com Jesus, ela sempre vai estar, você está certíssima, vai estar sempre pautada nesse servir a Cristo, né? Sim. Muito bem. Agora, vamos aí aprofundando aí sobre mediunidade
que você deu, você falou, você fez uma síntese, porque é um assunto muito complexo a mediunidade, né, Sara? Com certeza. Né, Ronaldo? A mediunidade é um assunto muito complexo. E ela conseguiu sintetizar o assunto da mediunidade em poucos minutos. Sua apresentação foi 10 ou 15 minutos, ela... Início, meio e fim. E também tem vários tipos de mediunidade, né? Sim, sim. Qual qual o seu tipo de mediunidade, né? Porque tem a psicografia, tem a psicofonia. Sim, sim. Tem assim, qual a manifestação é de que tipo? Então, eu vou citar pela mais intensa para não tanto, né? Vou de um grau muito elevado para o que não é tão elevado assim. Que é a psicofonia, a psicografia. Eu consigo sentir cheiros, eu consigo ouvir, mesmo sem a psicofonia acontecendo, mas eu consigo escutar. Tem também os de sonhos, que normalmente em sonhos é quando eu desdobro e às vezes acabo trabalhando durante o sono. Quando eu acordo eu tô tipo assim, nossa, não dormi nada, sabe? Meu Deus do céu, foi puxadíssimo. Já aconteceu isso. E a que não é tão intensa, mas que acontece muito raro comigo, é a de ver, né, os irmãos. Então, assim, eu diria em resumo, né, para resumir todas essas, eu citaria principalmente a de psicofonia e psicografia. Tá, para uma pessoa que esteja nos ouvindo e pela primeira vez ela esteja escutando essa terminologia mediunidade ou que ela tenha sensações e está aí ouvindo o programa pela primeira vez, o que você falaria, como você explicaria ou esclareceria o que é mediunidade? Certo, vamos lá. Eu costumo dizer que mediunidade, ela é uma característica de todo mundo. É como se fosse, por exemplo, nossa, Mariana ela é uma pessoa que ela gosta tanto de conversar. É uma característica. Eu não diria que é um dom, porque dom, primeiro, eu parto do princípio de que dom, eu aplico isso na música. O dom, ele é limitante. Se a pessoa acreditar, eu não tenho um dom para música, mas eu gosto, ela não investe naquilo, ela não procura tentar, porque ela acredita que o dom, ela não nasceu com o dom. Excelente. Diferente da mediunidade. Todo mundo nasce médium, tá, gente? Então, todo mundo é médium, ninguém escapa. E assim, o que é o ser médium? É você, eu diria que é você ser uma pessoa sensível a tudo. Inclusive a você mesmo. Né? Então eu costumo dizer, ver a mediunidade dessa forma, né? É isso. Deixa o papo está muito bom e as perguntas que Rose trouxe e Ronaldo foram excelentes. E eu estava observando aqui, e sobretudo para vocês, obrigado a vocês que com certeza devem ser colegas seus que entraram aqui, né? Pessoas que entraram aqui. O nosso amigo Silvio já está aqui, Joelma, Gilbert, Maria G. Silva, Sandra, Rafaela Magione, pessoal, Verônica, você já mandou aquele abraço. Mas observe, gente, seu Roque, um abraço, minha irmã. Então, gente, observe, vocês que nos ouvem, dos diversos pontos que ela trouxe, eu vou destacar a mediunidade, para a gente fazer um paralelo com o medo do desconhecido. E o caráter racional, que é o que mais deve ser observado. Certa feita, um grupo, eu sempre trago essa história aqui, sempre tinha um espaço aberto, um campo, onde os prisioneiros eram colocados em fila e eram colocados para o fuzilamento, que é uma pena de morte utilizada naquele país. Então, ao lado assim desse espaço havia uma porta que ficava sempre ali, encostada. As pessoas observavam a porta e sempre passavam, porque já sabiam que ia para serem fuzilados. E ninguém se perguntava o que é que tinha atrás daquela porta. E todos iam enfileirados e terminavam por serem mortos. Mas teve um
prisioneiro que questionou. Ele disse, o que é que tem atrás naquela porta? O carcereiro disse, veja com seus próprios olhos. Ele aí saiu, ele desvirtuou. Ele saiu do senso comum e optou por ir por aquela porta desconhecida. E quando ele abriu a porta, era a liberdade. Então, o medo do desconhecido nos impede de acessarmos essa porta da liberdade. E ela trouxe esse caráter racional aqui. Ela questionou-se. Por quê? Para que aquele... Não é que esse evento, né, esse fenômeno natural da mediunidade, qual o objetivo de eu estar médium, né? Você trouxe excelente, por isso que eu estava aqui, você falando e eu prestando atenção e trazendo. Então você que nos ouve, se questione também sempre. A doutrina espírita é uma dessas proposições no seu caráter filosófico do questionamento. Então se pergunte, seria a mediunidade uma falácia a uma altura dessa? Será que ainda cabe espaço para a gente estar nessa dúvida? Se é uma falácia, eu posso pesquisar se é essa atualmente chamada de fake news, ou eu tenho que aceitar essa porta fechada e não me permitir a abertura. A mediunidade é bênção. A mediunidade é autoconhecimento, como você traz nessa proposição. Então, Mariana, a sua fala aqui é extremamente positiva para as pessoas que nos ouvem, para essas pessoas que têm essa dúvida dessa porta, e você vem aqui abrir essa porta para muita gente através da abertura que você se proporcionou, você se permitiu. Sim. Dentro disso que você traz, querido Salles, Joseph Campbell, que é o autor do livro O Herói de Mil Faces, ele diz uma frase assim: o tesouro que você busca, a caverna que você tem medo de entrar, é a que tem o tesouro que você busca. Não é rico esse Joseph Campbell, que está aí como o orientador desses grandes filmes de super-heróis. Ele nos mostra, né, na sua linguagem, orientações incríveis. Mas é o que você acabou de falar aí. Às vezes a gente tem medo de algo, né? Por desconhecer, sendo que o viver é a própria busca. É essa própria busca. Mas falando em sensibilidade, poderíamos ouvir uma música que traz algo que remete aí a esse viver, a essa... Quando fala assim, viver, busca do desconhecido, se entregar a algo, e às vezes até arriscar, né? Claro, com as ponderações do adulto e não com a infantilidade da criança, né? Uhum. Você lembra de alguma canção? Olha, naquele tempo lá eu escutava, na verdade, muito Beethoven. Então eu digo assim, que o meu primeiro contato com a música de forma curativa, eu diria, foi através do que seria o fim do período barroco, início do período da música conhecida popularmente como clássica, né? Um período romântico clássico, na verdade. Então eu tive muito contato com Beethoven, tive muito contato com Bach, com Vivaldi, tive muito contato com esses compositores. Mas na linha mais popular, né, indo um pouco mais para a linha popular, eu diria que eu tive contato bastante com 3 cantoras, que assim, uma, eu digo assim, que a voz dela é tão bonita, tão bonita, tão bonita, que ao mesmo tempo que passa força, ela passa uma sensação de que, tipo assim, gente, acorda, melhora, que é Elis Regina. Tanto que eu nem me arrisco a cantar Elis. Não me arrisco a cantar Elis. Mas pode tocar, né? A segunda, com quem eu tive bastante contato também, acho que pela sutileza da voz, eu diria, é Marisa Monte. Ela tem um timbre vocal muito bonito, apesar de ser um timbre de contralto, né? Um timbre grave, né? Um timbre forte. Ele é um timbre muito sutil, muito suave.
E a terceira, mas que não é menos importante que nenhuma dessas que eu escuto quase sempre, é Maria Bethânia. Que excelência de bom gosto, viu? São 3 vozes distintas, né? Sim. Liz é a contralto, Marisa e Maria Bethânia, que é mais grave, né? Isso. Na verdade, as 3 são contraltos. São contraltos, Isso. mas a tonalidade... São timbres diferentes. Timbres. Isso. Diferente. Mais uma pergunta, porque você falou aí, é algo que a gente gosta de ressaltar aqui. Sim. Que nesse programa nós cultuamos... Boa noite, Cris. Boa noite. A importância da música, da poesia, da arte em geral, nesse nosso processo evolutivo. E você trouxe aí, no meu processo curativo, algo mais ou menos assim, né? Eu tive muito contato com Beethoven, com Bach e com Vivaldi. E parece que essa música, que é de uma excelência, né, em suas frequências, está sendo menos estimulada na atualidade. Você, como estudiosa da música e também como profissional da música, você considera que é importante quando uma pessoa está adoecida ou está acamada, ou está até saudável também, dela de vez em quando se permitir ouvir essa música como Beethoven, Bach, Vivaldi? Com certeza. Porque assim, eu tenho esse costume de falar sempre, principalmente no meu meio familiar, né? A música, ela é uma arte muito pura. Então, assim, ao mesmo tempo que ela é pura, ela sabe muito bem como tocar no mais profundo do ser humano. Ela chega lá de uma forma que ela entra com sutileza, mas que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu viajei ouvindo tua música, sabe? E eu senti muito isso nas notas de Beethoven. Nas notas do Beethoven, principalmente na Sexta Sinfonia. Inclusive, pessoal, fica aí a sugestão para vocês escutarem. Sexta Sinfonia de Beethoven. A Sexta Sinfonia de Beethoven. Ela é muito alegre, ela é uma sinfonia muito bonita e ela desperta a criatividade. Ela dá aquele impulso de falar, nossa, pensei numa coisa legal que eu posso fazer, acho que vou tentar desenhar alguma coisa enquanto escuto tal coisa, então, assim, tentar escrever uma poesia, vou tentar escrever um texto, sei lá, uma peça de teatro, a gente nunca sabe, porque a música, ela inspira demais. E é isso. Você me lembrou dois episódios ligados à música clássica, barroco para clássica, né? Sim, sim. Meu pai gostava muito de fazer o Evangelho no Lar, acompanhado da Ariana Quarta Corda. Sim. Acho que é Bach, né? A área? Bach, ele escreveu algumas áreas, eu conheço mais as cantatas de Bach. As cantatas e as missas. Tá, mas uma hora eu vou procurá-la aqui para ver. Se bem que a gente nem pode estar colocando música quando não tem os direitos autorais, né? Eu não sei se a gente tem. Essa, provavelmente ela é aberta. Pelo tempo. Vou procurar aqui para mostrar. E uma amiga que eu tenho, que é artista plástica, uma certa vez eu fui assistir uma aula dela lá com os alunos e ela tinha uma gravação de vários trechos de músicas mais animada, mais lenta, e as crianças ficavam de vendas nos olhos, não podia tirar o lápis do papel, e elas iam desenhando o que queriam, livre, né, de acordo com o que estavam ouvindo, né? E saía cada obra muito bacana, porque eu ficava assim olhando, né, o estado emocional da criança através dos desenhos movidos pela música. E falando em criança, nós temos aqui uma pessoa que há muito tempo vem estudando a infância, viu, gente? Cristina Vasconcelos, para vocês aí hoje aqui no programa nosso, que também precisa da sensibilidade para estar aberta a essa aprendizagem, porque é uma troca, né? Mas dê aí o seu boa noite. Aqui. Não, é outro lá. Ele passa assim, dá para ir lá? Dá. Beleza. Ajeita aí, Cris. Tá bom, tá ótimo aí. Boa noite.
a todos os ouvintes do programa Conhecer, os companheiros que aqui encontrei, que fiquei muito feliz em revê-los. A essa querida, né, que está aqui conosco a falar de música, música clássica. E eu estava aqui assim, maravilhada com as palavras dela, né, principalmente quando ela fala que a música consegue chegar aonde as palavras talvez não cheguem, né? Aonde talvez os nossos sentimentos não consigam alcançar. E a música, ela nos toca de uma forma especial. E eu agradeço por ela nos presentear com essa fala. Então, vamos a um momento cultural, né? Rose falou da área da quarta corda, então, dando uma olhadinha aqui, área da corda sol, ou área da quarta corda, é uma adaptação para violino e piano do segundo movimento da suíte número 3 para a orquestra de Bach. Muito de Bach. bom. Então, E agora eu falo para você já viu psicólogo ansioso? Eu estou ansioso para escutar a música. Vamos ouvir então. Então, essa música, inclusive eu queria mostrar para vocês o instrumento que eu trouxe, é um ukulele, né? Ele é um instrumento de origem havaiana, certo? Ele é um instrumento leve, inclusive, se vocês quiserem pegar, podem pegar. Ele é levinho. Bota para essa câmera aqui, Ronaldo. Levíssimo. Eu quero pegar também. Pronto, pode passar aí. Ronaldo. Ele é um instrumento de origem havaiana e ele é dividido em 3. Então tem o que é bem pequenininho, que a gente chama de soprano. Mais agudo. Isso. O que seria o soprano, Mari? Soprano é uma extensão vocal feminina, que é das moças que cantam óperas que são muito agudos, aqueles gritos muito agudinho. Tem esse que é o meu, que ele é que eu diria que é o intermediário. E tem o ukulele contralto, que ele é maior. Ukulele? Isso. Contralto, mais grave. É um instrumento de origem havaiana. eu lembrei dele. Israel Kama. Esse é um cantor que ele ficou bem famoso, esse cantor. Com esse aparelho, esse instrumento, né? Ele era havaiano, né? Over the Rainbow. Israel. Somewhere Over the Rainbow. Foi uma música linda que ele tocava. Isso. A música que eu vou trazer aqui pra vocês é uma música da Marisa Monte. Ela é uma música especial pra mim, eu diria, porque a princípio, quando eu decidi me assumir como pessoa espírita, né? Você fala assim, sai do armário. Que ótimo. Palmas. Sair do armário, assumir. Bravo. Eu escutei muito essa música, Ainda Bem. E a primeira frase dela, né, da música é Ainda Bem que agora encontrei você. E essa música, ela me mostrou uma realidade que eu estava vivendo com o espiritismo, com a doutrina, que me mostrou, assim, uma nova perspectiva de vida, eu diria. Uma nova perspectiva de como ver as pessoas, né? De como ver o mundo. Então, eu espero que vocês gostem. E qualquer coisa, vai desculpando aí, gente, tô um pouquinho nervosa. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim.
Palmas. Gente, direto aqui na 93 FM, e aqui na rede SDP TV, a nossa amiga Mariana. Bravo! Bravo! Mensagem de Nana Pedagoga, Mari, sua linda. Aqui tá tudo amarelo aqui de palmas. Joelma, Gilbert, Nana, a Nana também, né? Você me fez lembrar com essa música, linkando com a doutrina espírita, porque quando eu vim para a Bahia, eu me sentia sozinha. E a doutrina espírita, ela preenche a nossa vida. Demais. Ela preenche, e ela preenche de uma forma tão boa. Tão assim, uma coisa que eu senti muito quando eu comecei a estudar a doutrina e quando eu comecei a conviver com as pessoas da doutrina, foi muito amor. Mas assim, foi um amor tão grande que eu falei, nossa, me encontrei. É aqui que eu quero ficar, sabe? É aqui que eu quero ficar, do lado de pessoas que me amam do jeito que eu sinto que eu amo a Cristo. Olha, eu tô chorando. Eu vou mostrar aqui. Isso não vale. A gente vai sentindo a pureza, né? Sua linda! Ótimo, muito bom. O pessoal está aqui no Instagram, aqui mandando muitas palavras de conforto, de alegria, de gratidão. Que bom, gente. E eu já vou sugerindo a Cris para convidá-la para de vez em quando dar uma palhinha nas crianças, quando a evangelização retornar, eu te passo o contato, entendeu? Com certeza. Nós vamos estar empresariando ela aí agora. Opa! Mas a mediunidade, música e espiritismo e ainda estudos, né? Você estuda o quê? Então, recentemente agora eu vou formar em massoterapia. Eita, legal! Muita sensibilidade aí. Trabalhar como massoterapeuta. Estou estudando auriculoterapia, que eu acho muito interessante. A auriculoterapia. Aqui, eu tô com isso. É bem gostosinho. Depende, né? Porque tem hora que dói. Mas acontece. Passei na UFBA para teatro. Nossa! Desde pequena eu sempre gostei muito de arte, né? Então eu falava, eu ficava muito confusa. Né? Eu nunca fui uma criança que sabia o que eu queria ser quando eu fosse adulta, né? Eu falava, eu quero ser veterinária. Aí depois, eu quero ser juíza. Aí eu lembro que minha mãe perguntava assim, por que você quer ser juíza? Eu falava, não, eu quero trabalhar na vara da família, porque eu quero botar os pais para pagar pensão. quero todo mundo pagando pensão. Aí depois eu falava assim, não, acho que eu vou fazer outra coisa. Eu nunca, assim, pra profissão sempre foi algo que apareceu na minha vida sem que eu decidisse, sabe? Eu não tinha essa decisão. A música, por exemplo, ela chegou, eu tava nem aí, né? Muito tempo eu não tava nem aí pra música, né? Eu sempre gostei muito, 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 muito de teatro. Na escola, quando eu era criança, eu estudava lá no São Francisco, e o pessoal sempre fazia, por exemplo, apresentações e peças infantis, tipo assim, vamos falar sobre a Via Sacra. Aí vamos interpretar a Via Sacra. Ou então, vamos falar sobre a vida de São Francisco de Assis. Aí sempre mandavam para as salas, né? Gente, quem tiver interesse, querer participar. Eu participava de tudo. Porque eu adorava teatro. E aí, até para associar com a música, porque eu ainda tenho um pouco de timidez quando eu vou cantar ou vou tocar alguma coisa. E o teatro, ele é assim, uma arte muito bonita, principalmente pra gente que tem ainda essa coisa com a timidez, com se ficar assim bem dentro da casquinha, sabe? Igual um cágado que fica dentro do casco dele, né? Ajuda muito a gente se autoconhecer também. Eu quando você falou do que você queria ser, né? Eu queria ser juiz, eu queria ser outras profissões que você citou. Eu lembrei aí do nosso saudoso Jô, que desencarnou desencarnou ontem, em que ele narra que quando ele morava no Copacabana Palace, com a mãe dele, ele tinha uns 12 anos, ele queria ser diplomata, né? Ele sempre quis ser diplomata. Ele estudou, ele queria ser isso, tal. Mas ele estava na piscina do Copacabana Palace, ele estava assim, fazendo apresentações, imitando como quem ia apresentar alguma coisa. E teve um senhor que chamou ele assim,
É verdade. O outro. O amarelo, Ronaldo. Aí, o outro de lá. Empinar pipa é brincadeira que as Peraí. crianças adoram. Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui pra. Vou passar pra aqui pra Rose pra eu olhar o que foi que aconteceu. Mas acontece, isso acontece. Acontece, faz parte. Faz parte e esse é o nosso movimento. Mas enquanto o Ronaldo chega ali, me fala, Mari, com quem que você trabalha? Então, hoje eu trabalho dando aula particular. Eu dou aula particular de piano, violino, técnica vocal. Mais pra frente eu pretendo fazer ukulele também, né? Então eu tô estudando bem o ukulele. Então, peraí, você está estudando para massoterapeuta, também está prestes a ingressar no teatro, na faculdade de teatro, também está estudando auriculoterapia. E você dá aula de piano para que idade, que faixa etária? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E você também dá aula de violino e você dá aula de técnicas vocais. Isso, para o pessoal, às vezes, que, por exemplo, às vezes vai dar uma palestra e tal, fazer aqueles aquecimentos antes da voz. André Bien, quando vem cantar aqui, a gente vai viajando, ela fica o tempo todo no carro fazendo aquecendo voz, é importante. E qual a maior dificuldade para uma pessoa aprender um instrumento? É autocobrança. A autocobrança, então, ela é dificuldade para aprender instrumento e ela é dificuldade para aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque a pessoa pensa assim, por exemplo, primeira aula, vou citar aqui, por exemplo, o violino. Muita gente às vezes para na segunda, terceira aula, não vou conseguir. Eu falo, tenha paciência com você. Seu cérebro está aprendendo uma coisa nova. Você está aprendendo como é que segura, como é que você vai segurar, como você vai controlar isso tudo aqui. É muito informação. Não é na mente, é no coração, né? Também. Também. Eu costumo dizer que para aprender instrumento a gente tem que trabalhar 3 coisas. Que é a nossa recepção com o instrumento, que eu diria que é a aceitação de que nós somos pequenos e estamos aprendendo alguma coisa. Porque muita gente quer chegar sem errar. Mas errar é como se não fosse permitido errar, né? Para aprender. Não se permite errar. É por isso que eu gosto de ensinar a criança. Porque você chega para a criança e fala assim, ó, Joãozinho, toca esse piano aí. O menino vai tocar, ele não tá nem aí. Se ele tá errando ou tá acertando, ele vai tocar. E vem cá, se uma pessoa que estiver nos escutando aqui na Rádio 93 FM e tiver interesse em tomar aula com você, ela entra em contato através de quê? Do Instagram ou de algum telefone? Pode ser pelo Instagram. Meu Instagram é Gazineu, G de gato, A de avião, SINEO.M, que é a abreviatura do meu nome, a letra, né? A primeira letra do meu nome. Gazineu é uma origem, você tem descendência italiana. Italiana. Ok. Na verdade, tem uma descendência de muita coisa que eu tenho. O brasileiro, ele tem uma mistura, né? Eu vou concluir o que eu estava falando. Que vamos voltar a Ronaldo. O Jô estava lá na piscina. No Copacabana. E ele estava brincando, ele era um garoto de 12 anos. E um observador, assim, ao longe, perguntou a ele o que é que ele queria ser. Ele falou que queria ser diplomata. E o observador olhou para ele e disse, você não vai ser diplomata, você vai ser um grande astro de teatro, do show business. É isso que você vai ser. Ele tinha 12 anos. E olha o que Jô se tornou. Ele não se tornou diplomata, mas ele foi um homem show. Um show Foi demais. Mais inteligente que a gente teve a oportunidade de conviver. E ele deu oportunidade a muitas pessoas também, né? Muitos artistas iniciantes ele chamava para entrevistar. Eu achava isso muito nobre dele. Nós aprendemos com ele. Aqui. Então você, Mari, o que você não vai ser uma juíza. Não vou ser juíza. Mas você vai ser uma excelente massoterapeuta. E Verônica está dizendo aqui, ó, Mariana, você continua me surpreendendo. Amo você. Adriana também, Mari, maravilhosa, sou sua fã. Adriana Santana.
Ai, muito gente, boa. obrigada. E nosso Tô aqui imaginando como seria ela fazendo a massagem e cantando ao mesmo tempo. Que ótimo. Ia ser mais relaxante ainda. Ainda. Cantando, é verdade, né? Então a Boa pessoa. E a pessoa vai, cada talento que uma pessoa se entrega e acredita, vai ajudando nos demais, né? Porque tá tudo interligado na gente, né? Sim. Eu diria que, na verdade, essa ligação que nós temos uns com os outros é justamente por sermos todos da mesma origem, né? Vimos do mesmo pai. Somos todos primos no nosso DNA, de alguma forma, né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à mediunidade ainda, né? Claro. É um tema que ainda Estou com uma aqui também engatilhada. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 207, que diz assim, quando Kardec questiona os espíritos, fala assim, no momento em que exerce sua faculdade, o médium se encontra em estado perfeitamente normal? Ele perguntou aos espíritos. E os espíritos respondem, nunca completamente, pois é preciso que seu espírito readquira parte de sua independência. Acha-se sempre em maior ou menor grau num estado de crise. E é isto que o fatiga, razão pela qual necessita de repouso. E aí Kardec, ele comenta essa questão, ele diz, quando estão exercendo a mediunidade, os médios ficam geralmente em estado de crise ou de superexcitação, durante o qual fazem um dispêndio anormal de fluido vital. Esta perda lhes causa uma fadiga que alguns deles não podem suportar por muito tempo, a não ser apelando ao repouso para recuperar suas forças. Você sente alguma fadiga após uma comunicação? Eu digo assim, que o Kardec escreveu aí, o que tu leu, me encaixou completamente, perfeito. Tu me descreveu aí. Foi super bem descrita. Comigo, sim. Porque o que acontece comigo é o seguinte, eu vou descrever como que a minha mediunidade não, né? Que a mediunidade que Deus me deu, como é que ela funciona comigo, né? Normalmente, o irmão, ele vem... Agora eu vou falar no sentido da psicofonia, né? E como eu vou falar palavras assim, gente, para todo mundo entender. Não vou usar palavra difícil aqui, não. Quero que todo mundo me entenda. Inclusive, se vocês também quiserem perguntar, eu estou aberta a perguntas. É o seguinte, vamos imaginar assim, comigo, quando o irmão ele se aproxima e ele incorpora, por exemplo, vou usar a palavra do cotidiano das pessoas, né? E ele incorpora, normalmente, ele fala com as outras pessoas na mesa e fala, XYZ, eu vou escrever, preciso escrever. Então, o que acontece comigo é que não é algo mecânico, eles não sussurram para mim, eles não me induzem, não, eles usam o meu corpo inteiro. Porque muitas às vezes eles falam, muitos, né, pelo menos, quando eles estão muito sofridos, gente, é assim, mediunidade é amor. Eu diria para vocês que é amor, porque às vezes a gente pensa que a gente está vivendo situações complicadas, a gente não sabe de nada. A gente não sabe. Então, assim, teve momentos de irmãos que eles vieram, né? Foi permitida a comunicação, que eu cheguei em casa, eu só tomei banho e fui dormir. Não comi, não fiz nada. Falei, não, eu tô cansado, tô exausto. Porque eles literalmente usam tudo de mim. Perde energia. Né? Eu perco bastante energia. Eu ainda tô aprendendo a lidar, né? Direito, até economizar energia, porque é preciso, né? Isso, economizar energia e também como, por exemplo, quando uma pessoa doa sangue, ele não pode estar deixando de atender o protocolo, né? Não é todo mundo que pode sair doando sangue, e não é, ele também tem que se recuperar ali, mas não é de algo que vá prejudicar, né? Mas quando a pessoa aprende o caminho, ele vai entendendo o que é
às vezes, passar 5 minutos desgastado para poder ajudar uma pessoa que passa, às vezes, séculos naquela mesma sensação. Sim. Né? E isso que é o amor, como você traz. Mais uma pergunta. A mediunidade te ajuda ou te atrapalha? Eu diria que me ajuda. Tem momentos que acaba atrapalhando, né? De tipo assim, de eu estar às vezes conversando com as pessoas, ouvir alguma coisa. Vocês ouviram tal coisa? Não ouvi nada. Aí eu então. Alguém falou. Alguém falou alguma coisa. Ou então, às vezes, menino, que mau cheiro. Ou então, nossa, que cheiro bom, tá sentindo. Tô sentindo cheiro de nada, não. Ah, virgem, deve ser impressão minha. Você já aprendeu a chamar a atenção, né? Aprendi a dar uma desviada, porque nem todo mundo tá acostumado. Mas assim, eu diria que mais me ajuda do que me como é a palavra? Atrapalha. Isso, do que me atrapalha. Obrigada. Porque é o que acontece. Eu aceitei. Eu aprendi, eu falei, não adianta eu pedir a Deus pra tirar, não quero mais. Eu não vim com ela à toa. Aceitei, agora é tarde. Aceitei, agora não tem o que fazer. Né? Vamos correr atrás agora. Então foi tipo uma das grandes decisões. Eu falei, não, preciso aprender a lidar com ela. Preciso aprender a conviver. Ok. Né? Muito bem. Ok, deixa eu passar aqui, só para poder passar o... Gente, são 19h08 em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Nós estamos aqui com o programa Conhecer. Já fechamos aqui essa primeira parte. Estou falando aqui da rede SDP TV, gente. Esse programa vai ao ar na terça-feira, a partir das 22 horas, horário do Brasil. Você que nos acompanha agora, onde quer que seja, em qualquer nação. Aqui a gente está falando sobre mediunidade, espiritismo, caridade, enfim, amor na sua concepção verdadeira. E a gente pede a vocês que divulguem e difundam essa ideia amorosa do espiritismo através das suas redes sociais. E Vitor está mandando um abraço aqui. Disse, amei, Mari. Né? Vitor, né? É Vitor. Jaque Souza, já estou sabendo agora. É minha mãe. Parabéns. Parabéns, Mari. Te amo muito. Quase acaba aqui os olhos aqui do muito. Terezinha Souza também aplaudindo. E a gente vai aqui agora também. E na quarta-feira a gente faz, que a gente divide em 2 esse programa, Rosa. Rose, faça a extensão e apresentar na quarta-feira a continuidade dessa fala, que hoje a gente está aqui bem acompanhado aqui. Então, sim, e agora vamos ouvir um pouco. A Cristina Vasconcelos, ela faz parte do Conselho Regional Espírita na região 4, Alagoinhas, e ela está... Peraí, Rose, mas não guarde não. Não, nós ainda vamos. A gente ainda quer uma palhinha aí. Então... então... Aceitou agora, tarde. Agora, nossa, não tem ainda mais para onde correr aqui. E a Cristina, no Conselho Regional Espírita, ela, juntamente com Lívia e com Jussara, é uma equipe, e tem mais pessoas, estão na equipe da evangelização espírita da infância e também da juventude. E Cristina participou agora recente do evento promovido pela Federação Espírita do Estado da Bahia, que foi a Macro Regional. E hoje ela vai compartilhar conosco como anda e qual a importância desse setor para as crianças, né? Porque o que está acontecendo aí na sua visão, com as crianças, na pandemia, na pós-pandemia, os conflitos que vêm, de que forma que o Espiritismo pode colaborar com os pais, também com a escola, nesse movimento atual. É muito interessante essa pergunta, né? Porque também eu, na minha profissão, sou educadora. Sim, né? Ainda tem isso, ela é educadora, mãe também. Mãe também, né? E, assim, o trabalho, né? Esse trabalho com as crianças, né? Ele é um trabalho de... Não só esse, mas todos os trabalhos são de grande importância. E esse, principalmente, porque a gente precisa estar
atrelando, né, a família e as atividades junto às crianças e aos jovens. Nesse momento da pandemia, no momento pós-pandemia, a palavra de ordem é acolhimento. E acolhimento, e acolhimento, e paciência. Porque os alunos, as crianças, os jovens, nós todos não somos mais os mesmos que éramos antes da pandemia. Então, esse momento é dessa vivência, né? De colocar em prática essa vivência, que foi o incentivo, né? Por parte dos mediadores da macro-regional, nos convidando a vivenciar, onde eles colocaram, que eu até anotei aqui, é tempo de vivenciar. Então, quando a nossa amiga Mari falou da questão do autoconhecimento, também é muito colocada essa questão, porque é através do autoconhecimento que nós iremos evoluir, que nós estaremos evoluindo. Então, esse momento é esse momento para a gente estar fazendo essa ponte da família, dos responsáveis, e esse acolhimento a essas crianças, jovens, um momento de escuta, né, de buscar compreender, né, quais são os anseios, né, deles, as necessidades deles, para que a gente não fique como na minha época, né, que aí eu escutava sempre as pessoas mais velhas falarem: mas na minha época tá tudo muito mudado, na minha época não era assim, na minha época era de tal e tal forma. Então, se a gente não procurar conhecer mais, se aproximar e dar essa acolhida, a gente vai reproduzir as mesmas falas, porque eu já me peguei em alguns momentos. Nessa hora, os homens das cavernas devem estar dizendo: na minha época que era boa, com ossos de dinossauro. Mas, Cris, o que te atraiu com tantos setores que tem dentro de uma casa espírita? Porque a casa espírita tem muitas atividades, né? São muitos setores, porque o espiritismo é essa filosofia, esse campo da ciência, do lado moral. E quando a gente entra no espiritismo, você tem até data que você entra, mas você não tem data de sair, porque você não conclui. Não sai. Você é espírito. Porque é um acervo riquíssimo. Quanto mais você sabe, você não sabe que não sabe nada. Então, é uma delícia aprendermos sobre nós mesmos, né? E o que fez você ser atraída para a área da infância? Primeiro, que eu gosto muito de criança. Desde criança que eu gosto de criança. Ótimo, vocês estão inspiradíssimas hoje. Eu lembro que minha mãe, as colegas dela, quando tinham neném, elas tinham o hábito de visitar, porque tinha a questão do primeiro banho, de ajudar a dar o banho, de fazer o curativo do umbigo. E eu ia com minha mãe, e eu já vinha dizendo a ela: olha, quando chegar lá, você vai deixar eu segurar o neném? Aí ela ajudava, arrumava toda, e eu, como era muito pequena, para não derrubar, eu sentava, e aí ela colocava o neném. Aquilo era a maior felicidade do mundo. Então, eu gosto muito de criança, e isso já me atrai por isso. Além do mais, eu fui evangelizanda, e isso foi de extrema importância na minha vida. Todo um diferencial. Então, fala aí mais um pouco sobre a sua experiência enquanto evangelizanda, que te fortaleceu ou te enfraqueceu na sua caminhada evolutiva? Só me engrandeceu, só me fortaleceu, só me fez perceber os caminhos a trilhar, né? Então, eu tenho lembranças maravilhosas das atividades que a gente fazia,
da questão da afetividade, da juventude, da participação da gente quando jovens, né? Nos movimentos que existiam. Eu sou da época que tinha o simpósio e mesmo eu sendo criança, tinha participação, né, da gente lá nos simpósios. A gente ajudava a pegar as perguntas e levar para o palco, para poder os palestrantes responderem. Ave Maria, que trabalho maravilhoso. Sentia útil, né? E desde que eu te conheço, você tem essa alegria de viver, esse sorrisaço que encanta. O que faz você manter o combustível da alegria de viver aceso, Cris? Divide conosco essa sua forma. Bom, gente, eu acredito... eu nunca vi você brava. Acho que eu te conheço há 18 ou 20 anos. Você fica brava? Ela está querendo botar na divindade. Eu fico brava, fico nervosa, fico impaciente, como todo mundo, mas eu procuro... Eu gosto muito de sorrir, eu gosto muito de estar alegre. Eu procuro, assim, a doutrina me ensinou que em tudo a gente tem algo a aprender. E eu estou buscando, né, aprender. Não aprendi ainda muita coisa, não. Então, eu estou buscando a coisa boa que aparece diante das situações que me são chegadas. Né? Então, eu procuro... outro dia eu estava conversando, né, a respeito das situações do mundo, e aí alguns alunos falando, não tem mais jeito, eu não acredito, não sei o que. Gente, eu sempre acho que sempre vai melhorar. Eu sempre acredito que vai chegar um momento melhor. Isso é bom, esse otimismo. Né? Eu sou assim mesmo. Você é assim, é verdade, é verdade. Ô, Cris, agora, nesse período de pandemia, que as crianças tiveram que estudar de forma virtual e foi algo que cansa um pouco, né? Como é que a evangelização tá... que ideia que você... está conversando, favorecendo, como que a evangelização em período pós-pandêmico e pandêmico pode atuar se as crianças já estão tão assoberbadas de momentos virtuais? A gente convida a Mariana. Aí Mariana vai pra lá com toda essa beleza dela, com esse instrumento, e aí a gente vai fazer algo diferente, a gente vai convidar. A gente convida também Rose, que ela tem muitas ideias, sabe? Não sabia, não. Ela tem muitas ideias. Porque, gente, eu tenho que falar aqui ao vivo e a cores, ela sempre disse, não, eu não sei nada, eu não sei fazer nada, eu apenas, olha, entrou de novo. Eu sou apenas... deve ser nosso amigo Vamp, chegou uma mercadoria só aqui, ao vivo e a cores, a gente faz assim. E Rose, ela tá aqui, gente. Quem não conhece Rose, é essa aqui de vermelho, viu? Ela sempre diz, não, na minha simplicidade, a gente ela quer botar lá em cima. Não porque o poeta, porque a cantora, porque... Aí na hora dela, não, eu sou apenas a pulga da pulga da pulga. Ela é fantástica. Mas eu ainda tenho perguntas para a Cris aqui. Como é que você chegou na doutrina espírita, ou como a doutrina espírita chegou até você? Porque você viu aí que a Maria falou, a música chegou até ela. A gente precisa se movimentar demais, porque aquilo que a gente... O que é seu, né? O que é, como é, Salles? O que é seu vai procurar um jeito de chegar em você. Vai chegar até você. Mas como que você chegou à doutrina espírita, ou foi a doutrina espírita que chegou até você? Eu ia com minha mãe. Minha mãe frequentava a União Espírita Lagoiense e levava a gente para participar das doutrinárias. E quando começou a evangelização, ela fez a inscrição e a gente começou a participar, eu e meu irmão,
né? E eu me encantei, fiquei sempre participando, tinha vizinhas, minhas vizinhas, eu chamava para ir comigo, elas participaram também, né? E foi assim, eu comecei desde criança na evangelização, participando da evangelização, depois participei também da juventude, que era GESO na época. Depois eu fui para o UESD e daí do UESD eu vim para a questão do trabalho com a evangelização. Cris, tem previsão de retorno da evangelização na União? Porque tem esse problema da reforma do prédio, ou tem previsão de retorno de forma virtual? Ou como é que está isso? Nós estamos nos organizando, né? Tem essa questão aí da reforma, que a gente está vendo algumas propostas, né? Para poder a gente levar para o colegiado, para ver se dá para aceitar ou não, né? Mas a gente está se movimentando, estamos nos organizando com alguns cursos que a FEB oferece, né? A gente está participando. Eu tenho também notícias, né? Do Centro Espírita Fé e Luz, que desde a pandemia, que também fizeram um trabalho de evangelização na modalidade remota e que hoje retornou às atividades da evangelização de forma presencial e irá acontecer todos os sábados, das 16 às 17h30, com a evangelizadora carinhosamente apelidada por Lívia de Tia Pri. Muito importante essa informação. Então, o Centro Espírita Fé e Luz, que inclusive amanhã, às 19 horas, teremos palestra lá presencial com Elisandra Lins, com o tema Revelação Espírita. E o Centro Espírita Fé e Luz fica ali no Inocop. Na entrada da Inocop, próxima na Alagoinhas Velha. Alagoinhas Velha, isso. Logo depois do supermercado. Número 82, Número 82, logo depois do Horto, depois do G Barbosa, que é o supermercado grande. E se você tiver interesse em participar de uma reunião presencial, amanhã na cidade de Alagoinhas, nós vamos ter às 10 horas no Centro Espírita Irmão Miguel, em Santa Terezinha, a palestrante Marli, mãe do nosso querido Irênio Júnior. E aí um grande abraço aí para todo o pessoal do Irmão Miguel. Exato. Às 16 horas no Cristanato, Baixa do Corte com Carol, ou é 17 horas? Eu me confundi agora. 16 horas, eu acho. 16. Cristanato Espírita também, União, né? Paz e Caridade. Mas daqui a pouco chega aqui, é bom que o pessoal acompanhe, manda pra gente daqui a pouco. Às 19 no Fé e Luz. Virtualmente amanhã teremos na União Espírita, através do jornal Centelha Divina, que é o estudo do livro Pão Nosso. Cada domingo um capítulo. Agora, durante a semana, nós temos ali no Mãe Helena, nas quartas-feiras, na União Espírita, nas quintas-feiras. Às segundas-feiras, nós temos 2 trabalhos, um virtual e um presencial. Um trabalho de vibração, visualização e passe. Virtualmente, programa Conhecer às 20 horas. Que é o GVN, exatamente. Que é o GVN. E na União Espírita, visualização e passe presencial às 19h30. E às quartas-feiras, programa Conhecer às 20 horas no Instagram. Esse Instagram que vocês estão vendo aqui. Programa Conhecer. Inclusive, Rose, eu quero aproveitar que você falou isso aí. Nós estaremos falando sobre uma temática muito importante, que é sobre a amamentação, né? Que ótimo. E a partir a importância da amamentação. O título é até Agosto Dourado, alimente essa ideia. Né? Quarta-feira, então, vamos ter de convidada Rafaela. Eu tenho sobrenome Manjedoura. É Barreto, a nossa amiga Rafaela. E Joelma Gilbert está dizendo aqui: sinto falta dos jovens nos centros espíritas, Mari querida. Vai
encantar qualquer dia as doutrinárias das quintas. É importante, os jovens têm muito a nos ensinar. Então, aí é verdade. Já que a gente falou aqui, então já puxou Mari, a gente vai intercalar na voz na fala de Cris. Você já pode tocar uma musiquinha pra gente aqui? Claro. Vamos ver a inspiração dela. Sampaios, Cássia, Natália Paz, Dera Freitas. Dera já é uma colaboradora do nosso programa, né? Eu quero aproveitar que você falou em Joelma, que é a coordenadora setorial da parte de Libras e Espiritismo, que quem tiver interesse em um curso de Libras gratuito, eu não sei se ainda tem vaga, é gratuito pela Federação Espírita, para quem tem interesse em colaborar na tradução de Libras durante uma palestra, porque a gente precisa muito dessa ajuda. Acessibilidade. Então, da acessibilidade. Falar através do direct do Jornal Centelha Divina ou do programa Conhecer, para que chegue em Joelma aí, que está aí agora aí no Instagram. Beijão, Jó. Perfeito, Ronaldo. Trabalho ótimo. Coloca a câmera aí do Facebook da 93 aqui para nossa amiga Mari, que está aqui junto da Cris, e ela vai tocar mais uma canção. E aí, Mari, qual é a canção? Você podia dizer pra gente? Então, dessa vez eu escolhi uma canção da Vanessa da Mata, que eu diria que assim, ela é uma canção que ela tem uma melodia muito bonita, né? E ela se encaixa, eu diria que em qualquer contexto. Apesar dela ser assim, uma música que tem uma parte que ela fica tipo, nossa, não, mas ela é muito bonita. E eu acho que ficaria legal também. Fica à vontade. Compartilhar com vocês. Com vocês, Mari. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer essa canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou e nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Que bom, gente, que bom. A gente tá com música e construção aqui também. E a nossa amiga Joelma, ela tá dizendo aqui, Rose, tá vendo que as pessoas chegam logo e pedir apoio? Tá dizendo que o irmão Miguel será às 9 da manhã e não às 10. Opa, muito Pronto, bom. obrigado. O programa Conhecer é bom por causa disso, que vocês fazem. Às 10 é online, estudo virtual, Palavra da Vida Eterna com Dona Anitta. Beijos sinalizados para você, minha coordenadora do CR4. Não pode esquecer. Terezinha está aqui mandando aplausos aqui para nossa amiga Mari e todo mundo. Oh, que bom, viu, gente? Agora, para a Cris, né? Nesse período agora,
onde tantas crianças trazem, né, sintomas como déficit de atenção, dislexia, TDAH, outros tantos, né, que faz parte do período que nós estamos vivendo. Como que a doutrina espírita pode colaborar, né, com as famílias nessa condução, né, desse acolhimento que você traz uma palavra lindíssima. Como isso pode ser feito? Primeiro, o principal ingrediente, eu acho, que é sempre o carinho e o amor. Quando se tem carinho, quando se tem amor, a gente vai tudo vai se organizando de maneira que a gente vá conseguindo conduzir. E a doutrina, ela nos traz ensinamentos belíssimos. As inúmeras passagens do Cristo, os seus ensinamentos, todos eles voltados para o amor, para esse acolhimento que a gente está sendo convidado a vivenciar, né? Então, é colocar Jesus como nosso modelo e guia e seguir, né, os seus ensinamentos, a sua acolhida, a sua firmeza no ensinar, né? Não é a questão da permissividade, mas a questão do ser firme e de estar ali ensinando por amor, ensinando com amor. Isso eu acho que é a base de tudo. Perfeito. Perdoar, ajudar, acolher, cuidar, conviver. Aqui é um poema, viu? Para poder corroborar aqui a nossa amiga Cris, eu vou trazer logo um poema e mandar um abraço aqui para Leal Isis, que deve ser Isis Leal, né? Aqui a foto fica pequenininha. Você me perdoa, viu? Mas você está aqui. Eu já coloco um poema, você canta uma canção e a gente retoma. Que horas são, Rose? Quando o assunto... 9h33. Aí, Cacau, brigadão por você nos permitir aprender tanto. Beleza, gente. Então, bota um fundinho musical aí, vá, para poder... O que você quiser colocar de acorde, de nota, o que você quiser. Perdoar, ajudar, acolher, cuidar, conviver. Das ágoras de Sócrates aos textos gestuais do Cristo. Eis que vemos muito mais que 70 vezes 7, 7.077, em cada encarnação, perdoar. Urge a necessidade insistente de conjugarmos o Evangelho num cotidiano aloprado, atropelado, pela prioridade do ter em detrimento do ser que somos. Ser que clama por ajuda, que nega ao outro o ouvido, o olhar e o lenço. Até quando insistiremos nas mesmas escolhas e escolas, enchendo as sacolas do nosso mercado de trocas e barganhas? Ó cristãos, espíritos que somos, guiemo-nos através dos mestres que nos inspiram. Chico, Gandhi, Bezerra, Rose, Ronaldo, Mari, Cris, Salles. Fortaleçamos-nos na certeza, na persistência, de que é necessária a disciplina na arte de amar, amar e amar, como disse a nossa irmã Cris aqui. Amor, né, Cris? Ô, gente, que bom, que bom. A composição é sua? Esse é um poema de 2013. 2013, vai fazer 10 anos. Exatamente. Né? 9 anos. Todos são ricos, né? Você sabe tocar aquele instrumento? Não.
Pode tomar aula com ele. Olha. Ah, é oportunidade, tá vendo? Não vim aqui por acaso. Violão ainda pego ali e brinco, mas esse aí eu não conheço. Inclusive ia falar errado, que eu achando que era um cavaquinho, que ele parece um bocado, ia cometer uma gafe. Qual é o nome mesmo? Repete pra ele. Ukulele. Ukulele. Isso é a diferença dele pro cavaquinho, que o cavaquinho ele é mais gordinho e É. ele tem um braço um pouquinho menor. Menor. Pronto. E qual é mais E ele é fácil bem- para aprender? Os dois são, assim, depende, né? Eu não- Do esforço do aluno. depende do esforço que a pessoa vai ter para aprender, mas são dois instrumentos muito gostosos de aprender, porque assim, para fazer os acordes no ukulele é bem fácil. Por exemplo, aqui é dó maior, Um dedinho só aí. um dedo só. O ré é mais fácil também, 3 dedos. Então já fica. É um instrumento bem legal para quem tá começando a ter esse contato assim, com a música, que tem vontade de aprender um instrumento. Eu sempre sugiro, né, que gosta de instrumento de corda, eu sugiro o ukulele. Você toca algum instrumento, Cris? Eu não. Já pensou em aprender? Eu tô pensando nesse. Ah, gostei. Aí pega aqui, entra em contato com ele, é bem legal, ó. Eu gostei como ela falou, porque ela disse, não estou pensando em aprendi. aprender. Ela fez justamente na fala de Mari. Tem pessoas que chegam à idade e dizem, Como ah, é, não dá pra mim não, Segura porque eu já assim. tô velho, não sei o que. Aí, Assim. Isso. Vai. Aí, E no aqui? caso, pra tu fazer o dó, tu usa o terceiro dedo na terceira casa aqui, na primeira Aí, corda. aula Aí. Quem prática. sabe faz ao vivo. Olha! Ah! Ukulele! Peraí, que é isso mesmo. Sim. Eu diria Rosa, eu diria, Ukulele! Ah, olha a pose da... E tu é artista, mulher, assume, sai pra arte. Não é que eu gostei mesmo desse negócio. É bem Gente, legal. o pessoal tá falando que o programa tá numa leveza, o amor supera tudo, interessante, e as pessoas, satisfação, ó. Verdade, esse programa é muito top mesmo. No sábado, quem não tem, não falta alguma coisa, o programa é esse. Dera, Prince, obrigado, Dera. Você sempre trazendo sua fala gloriosa aí. Eu tenho aqui umas perguntas que ontem Marta, sabe quem é Marta? Marta, ela é ouvinte já do ouvi falar em programa, mas em espírito. outra dimensão. Mas é Marta em espírito. Agora, ela é ouvinte do programa. Um abraço grande, Marta, porque você nos ajuda bastante. Mas ela Ela vem através de quem? Ela sozinha? ela manda sempre pela mediunidade ímpar de Marcel Mariano, que ontem esteve na Semana Espírita De Feira de Santana, que hoje está lá, agora começando aí às 20 horas, com Haroldo Dutra e Vitor Hugo Menino. E amanhã, seminário com Haroldo Dutra também e Vitor Hugo, no ginásio de esportes. Hoje a palestra é gratuita e amanhã o seminário tem uma colaboração. E eu também não sei se já estão esgotados, né? Hoje também temos às 21 horas Evangelho no Lar com a equipe de Najat, e hoje estará sendo com Jaqueline Dantas. É o estudo do Evangelho, O perfeito. estudo do Evangelho. E amanhã o estudo, Do livro às dos 21 horas, é o estudo do livro dos Espíritos. Mas Marcel Mariano, nessa mediunidade com Jesus, todos os dias, com exceção dos sábados, manda uma mensagem. Ele recebe uma mensagem e compartilha, né? Nesse sentido que o que é bom precisa ser compartilhado. Mas eu não vou ler a mensagem toda, mas vou ler aqui um trecho, porque cabe para todos nós. E vou ver se Cris concorda. E ela diz, ela fala aí ela começa falando dessas ondas, né, dessa enxurrada de vibrações que a gente recebe, das pressões que a gente recebe, dos inúmeros raios de infravermelhos. Aliás, nós estamos num planeta muito denso, né? E aí ela pergunta assim, ela fala, né, que a gente emite onda também e as recebe incessantemente. Assim pensando, que mudanças ocorreriam no mundo se cada dia orássemos mais?
Pergunta número 1. Licença aqui, Rosa. Engraçado que eu estou abrindo aqui o poder da oração à luz do Espiritismo. Nada é por acaso. Mas Nada continue. por acaso. Continue Então, com o Marta. O que aconteceria se orássemos mais? Para situações difíceis, se nós tivéssemos mais paciência na sua solução não litigiosa. Diante da calúnia gratuita manejada por um adversário infeliz, se nós optássemos pelo silêncio e preservação da própria harmonia, o que não é a tarefa certa, não é a fácil, mas é a certa. E se ante uma agressão devolvêssemos ternura em forma de compreensão ao ser tomado pelas fúrias, constrangidos ou convocados a emitir juízo de valor sobre alguém ausente, destacássemos o melhor dessa pessoa, mesmo sabedores de que ela possui máculas e imperfeições contra as quais está lutando para vencer. Como seria? Em qualquer situação onde estejamos, podemos sempre projetar nossa melhor onda. Então, essa é a parte aí do recado do dia de ontem, do Espírito Marta. E aí, o que aconteceria conosco se a gente fizesse isso que ela estimula? A gente ia viver em harmonia, a gente não ia viver em discórdia, a gente ia ser mais tolerante, a gente ia exercitar a caridade, né? Porque em um momento eu posso estar bem, mas em um momento eu posso não estar tão bem. Mas eu achei alguém que me compreendeu naquele momento que eu não estava bem. Né? E isso é um exercício para que eu também possa repetir com outras pessoas. Né? Então, isso seria viver em total harmonia, né? O ideal seria que nós pudéssemos vivenciar realmente o Evangelho do Cristo. Isso é a vivência do Evangelho de Jesus. Jesus, ele nos mostrou isso, né? Na sua N trajetória, né? Ele nos mostrou, né? Muitas vezes, eu me lembro muito, né? Acho muito significativa aquela parte da mulher adúltera, né? Quando todos estavam já prontos para jogar as pedras, e Jesus, ele falou que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E lindo. Ninguém pôde. E lindo também quando eu lembro que na evangelização lá da União Espírita, quando as crianças estavam nas converseiros e tal, e Cristo queria chamar para, né, alguma atividade, ela também tinha uma carta na manga. Ela cantava um trecho de uma música com a voz muito melodiosa, e eu queria que ela cantasse aqui. Fiquei curiosa, quero ver agora, quero ouvir. Uma música muito singela que fala: Jesus está aqui, vamos olhinhos fechar. E as crianças magicamente... quero mandar aqui um abraço para a Vera, que sempre estimulou muito a evangelização. Vera, que hoje coordena a livraria Chico Xavier e também faz parte do colegiado diretor. Abração, Vera. E abração também Dona Anitta, que sempre apoiou a evangelização espírita. E vamos ouvir essa música pela futura aprendiz de ukulele. Opa! Jesus está aqui, vamos quietinhos ficar, porque Jesus aqui está. Jesus está aqui, vamos quietinhos ficar, porque Jesus aqui está. Jesus está aqui, gente. As crianças paravam e ficavam assim: de onde vem? De onde vem essa voz melodiosa? Aí iam todos assim, ó. E aí ficavam lá quietinho e ela aí, né?
É lindo, parabéns, Cris, pela a quantidade de dedicação, de horas dedicadas a acolher as crianças e estimulá-las a essa senda evolutiva. O que não é fácil, evangelização, por conta da concorrência, da piscina, do final de semana, dos amigos, da rede social, criança que chega para 1h30, 2 horas, no celular. Tem que ter muita metodologia, muita dinâmica, né? É esse nosso desafio agora, né? Depois da pandemia, eles ficaram mais próximos do virtual, dos eletrônicos. Então, aí a gente vai ter que se aliar a eles aí, de alguma maneira. Não vai poder ser como antes. Para a gente poder estar no mundo deles, levando o Evangelho de Jesus. Estar no mundo deles. Olha aqui, senha, isso é um código. Estar no mundo deles. E aí você traz, Cris, aqui você trouxe uma coisa interessantíssima aí. Quando a gente falava da necessidade de não ficarmos naquele jargão de no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Diante dessa sua afirmativa aí, que conselhos, que fala você trazia para os pais, né, de um modo geral, como você podia conciliar a evolução da tecnologia, o uso das redes sociais, sem perder de foco a essência cristã, os ensinamentos do Cristo. Pronto, você tem filhos. Uma técnica que eu utilizo é no Evangelho, né? Então, aí no Evangelho, antes, quando eles eram menores, o que eu faço com a minha filha e com os meus sobrinhos também. Aí eu tinha o Evangelinho da Turma da Mônica, e aí cada dia era um que fazia a leitura, a gente fazia os comentários, e aí a gente conversava mesmo, né? Bastante, lembrava de coisas que eles assistiam, fazia link com aquela parte do Evangelho, e aí a gente ia conversando, deixava eles falarem mesmo. Aí agora, eles já estão maiorzinhos, né? Já estão adolescentes. Aí tem um outro livrinho lá, que foi até, acho que Vera que deu. E é de adolescente, é um livrinho de mensagem. Traz outras mensagens, assim, própria, específica de adolescente. E aí, na hora do Evangelho, eles se reúnem, aí eles fazem a leitura, cada um faz a leitura e faz um comentáriozinho daquilo que eles estão lendo. E a gente aproveita esse momento para conversar amorosamente, não é pra gente lavar roupa suja. Eu vou complementar aqui, Cris, excelente a sua proposição, mas eu vou complementar aqui, gente. Um dos pontos mais importantes para as crianças e os adolescentes é a questão da curiosidade. Aliás, para o ser humano como um todo, mas sobretudo as crianças. Então, o que é que você pode fazer como uma forma paralela aí? O desafio para que essas temáticas sejam acessadas por eles. Olha, a gente quer falar aqui sobre egoísmo, né? Você trazer para o cotidiano o egoísmo como cotidiano, mas trazer para eles através dessa rede social, do Google, do YouTube, um vídeo, alguma coisa, trazer e colocar isso como um aprendizado, fazendo um paralelo com o dia a dia. Nessa proposta que você traz de vivenciar, né, os ensinamentos do Cristo. Então, a gente tem que trabalhar essencialmente com as ferramentas que nós temos na mão, sem ficarmos insistindo, às vezes, com as velhas formas. Não, pegue sua máquina de datilografar que você vai começar. Não pode. Longe. É uma agressão, né? E essa fala sua, Salles, já é uma maneira de a gente já estar participando desse mundo virtual, que é o mundo dessa nova geração. E fomos resistentes, né, Cris? Eu não tenho certas habilidades, mas a pandemia veio aí. Inclusive eu caí de paraquedas. Tendo que dar aula, né, de forma remota. E um monte de coisa que a gente teve que aprender. E quem auxiliou foram eles. Eu me lembro que eu dava aula
E eu não sabia colocar o vídeo. Porque eu compartilhava a tela, colocava o vídeo, não saía o som. Resistente, né? Não, meus alunos colocavam. Quem vai colocar para Pro, eles arrumavam tudo bonitinho, minha aula ficava toda bonitinha. Pro, eu boto Pro, eu coloco Pro. Então é a forma, eles estavam participando, eu estava aprendendo junto com eles e a gente estava tendo a nossa aula, né? Então é isso, a gente trazer as ferramentas que nós temos disponíveis hoje, para que a gente possa se servir delas, né, auxiliando nesse progresso, nessa evolução, nessa, né, pautados, né, na ética, na moral, né, nas leis morais, né, que é um manualzinho, né, para a gente poder estar ali seguindo. Então é isso, a gente tá junto com eles, não é a gente se afastar, isso aqui, essas crianças hoje não querem nada, só querem ficar aí nesses eletrônicos e eu não entendo nada disso, né? Então a gente precisa estar com eles, porque eles são a nossa família. E a família precisa estar vivendo junto. Todos os membros precisam estar participando, né? Os mais novos, os mais velhos, os intermediários. Então, a gente tem que estar ali, todo mundo, né? Então, a gente vai aprendendo assim. Perfeito. Eu quero deixar um recadinho também do Cristanato União, Paz e Caridade, que tem o projeto Cineminha pela coordenação de Carol e Eugênio. Eles estão já se organizando para poder retornar presencial, né? As doutrinárias lá também já retornaram e eles estão aí para poder... Um projeto que deu muito certo. Muito certo, Perfeito. Muito legal. Se mediunidade tivesse uma cor, qual a cor da sua mediunidade? Agora você me pegou. Interessante. Eu acho que seria rosa. Rosa? Por quê? Porque eu acho que rosa leva para amor. Tá. É verdade. Mediunidade com amor, já é redundância, né? Muito bem. Vera está falando aqui que o conhecer compartilhado, porque sabemos que cada indivíduo traz consigo um conhecimento prévio, excelente. Por isso essas crianças nos ensinam tanto de tecnologia. E aí, Rosê, obrigado, Dera Freitas, sempre. Toda dor tem uma construção, não sei. Toda dor? Tem uma construção. Sim. Porque nada é por acaso. Eu sou reticente nisso aí, sou repetitivo, na verdade. E aí a gente fala desse processo educativo que teve que ser ressignificado nesse período pós-pandemia. Mas há que se falar, ninguém mais é o mesmo. Nenhum. Nem o mais cético. É um divisor de águas. É um divisor de águas. Então, gente, a palavra-chave é ressignificação. Né? A educação como processo continuado e sempre ressignificar aquilo que a gente acha como estagnado, como findado, que a educação é para sempre. Muito bem. E olha que horas são, gente. 19 horas e 55 minutos. Então eu já vou passando aqui, já as complementações, para ver se a gente consegue fechar com música, né, Rosê? Sim, vamos Bora fechar começar? com música. Ronaldo! E eu já estou aqui desejando que todos tenhamos um final de semana, que escolhamos ter um final de semana feliz e que Jesus esteja em cada lar, em cada coração e que semana que vem a gente possa se encontrar novamente aqui no programa Conhecer às 18 horas. Ok. Ronaldo. Então tá bom, chegamos ao final. É o seguinte, então eu faço um convite amanhã no Centro Espírita Fé e Luz, a doutrinária com palestrante Elisandra Lins, que vai falar sobre o tema A Revelação Espírita, tendo como dirigente Ronaldo Barros. Esse que nos fala. Ele que mesmo trouxe, muito então, bom, hein, Ronaldo? Esse convite aí para vocês. Isso. E
Meire Barreto me pediu para dar um recadinho aqui. Fica à vontade. Teremos a Feira da Pichincha na União, lá na sede da Santa Terezinha, no dia 21 de agosto. Então, desde já, ela já deixa aí, quem tiver aí doações para a Feira da Pichincha, procurar Meire Barreto. Então, boa noite para todos. Obrigado pela companhia de todos os ouvintes e os internautas. Ok. A Dera tá dizendo que tá cedo. Ô, Dera, você quebra. Cris, suas considerações finais, minha amiga. Eu quero muito agradecer por esse momento, né, de estar aqui, pelo convite, por esse momento, assim, muito descontraído, por ter conhecido essa querida Mari, né, por saber que eu posso aprender a tocar o ukulele. E deixar aqui um recadinho, né, que as minhas companheiras, Jussara e Lívia, né, que fazem parte também, junto comigo, do setor da infância e juventude. Elas disseram que era para eu dizer que CJL em ação. Obrigado, Cris. A gente, o programa Conhecer, agradece. E aí, Mari, você já pensou aí o que é que você vai trazer pra gente como considerações finais aí? Pensei sim, e assim, gente, ainda acerca desse tema de mediunidade, né? Nunca na vida de vocês deixem que o medo seja maior do que a vontade que vocês têm de ajudar o próximo. Tudo que é novo realmente assusta. Realmente é uma situação que, né? A gente fica assim, nossa, mas tudo isso é tudo novo. Mas, gente, pensa no Cristo. Pensem no que Cristo fez por nós sempre. Que eu tenho certeza que vai ficar tudo mais tranquilo pra gente lidar e até pra gente ajudar quem precisa da gente, né? E em resposta à pergunta da Marta, eu diria que é como tem no Evangelho de São Mateus, né? Orai e vigiai. Isso se aplica também à mediunidade. Então, E vamos finalizar os 2 minutos restantes com quem? Marisa Monte? Então, na verdade, eu pensei de trazer uma autoral minha. Ótimo! Um autoral de um momento que eu vivi na minha vida recentemente, que tive Covid, né? Foi um tempo um pouco complicado, né? E que nesse tempo foi quando eu me apeguei ainda mais a Deus. E com esse apego maior que tive a Deus, eu senti que até a minha criatividade, ela falou assim, nossa, hoje vamos escrever músicas, hoje nós vamos compor. E eu compus, eu vou cantar um pedacinho, certo, gente? Não vou cantar ela toda. Vou cantar um pedacinho dela que foi basicamente a minha experiência, o que eu vivi nesse período, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Amadurecer nem sempre é doce e bom. O amargor da solidão se provou forte então. Crescer me faz crer que nem tudo que parece ser é de fato o que queremos pra nós. Tem uma deficiência visual. Acredite, enfim, Vou passar aqui. que a dor que senti foi intensa e me fez florescer. Quer uma visita para falar sobre a vida e me fez ser. Perfeito, gente. Com essa canção a gente vai se despedindo e agradecendo a vocês pela audiência. Josi Batista, abraço. Rosiane Massariel também que entrou aí. Cadê ela? Como vai, Rose? Tudo bem você? Ô, gente, obrigado a vocês e até
quarta-feira, não esqueça, eu anotei o nome de todo mundo que esteve aqui presente. Lá no programa Conhecer, quarta-feira, falando sobre Agosto Dourado. Alimente essa ideia. Com quem, Rose? Rafaela Barreto. Rafaela Barreto. Um grande abraço e até mais com o programa Conhecer. Ronaldo, 93 FM, pode encerrar aí. A gente encerra também aqui no Instagram e até mais.